Vamos voltar a falar de COP30, porque a cúpula do clima, que deve levar delegações de 143 países a Belém, vai começar aqui nessa quinta-feira. O evento acontece antes da COP e reúne presidentes, primeiros ministros e outros grandes chefes de governo. O presidente Lula vai abrir a agenda multilateral e, em paralelo às discussões, vai promover um almoço para discutir o financiamento climático. E para falar comigo sobre essas expectativas para a cúpula dos líderes, que já é bastante importante e já sai bastante lead, como a gente diz aqui no jargão jornalístico, eu converso agora com um físico, ambientalista e diretor do Instituto Clima Info, o Délcio Rodrigues. Délcio, muito bom dia, é um prazer falar contigo desse assunto tão importante, né? A COP30 está sendo extremamente esperada. Aqui no Brasil a gente tem diversos outros assuntos, julgamento dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, a operação contenção e o rescaldo, os desdobramentos, mas a COP30 segue firme e trazendo muita informação importante. Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes, espectadores. Perfeito. Délcio, é isso, o presidente Lula deve já abrir aí essa reunião de líderes, que é das reuniões mais importantes, né? Porque aí a gente tem as representações mesmo dos países discutindo essas metas e principalmente os compromissos, né? Como os países estão lidando com as questões climáticas, mas que do lado do presidente Lula, geralmente quando o país é a sede, vai falar muito sobre financiamento, né? E de projetos, de metas para o próprio país. O presidente Lula vai fazer essa defesa, principalmente porque a COP30 acontece numa região fundamental, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, que é a Amazônia, né? Então, a gente vai ter nessa semana, como você disse, a reunião da cúpula dos líderes, né? É uma reunião prévia, na verdade, à COP, que começa na segunda-feira que vem, na qual, na verdade, a gente espera digamos assim, uma notícia forte, né, da política dos líderes, né, já meio que enquadrando o que eles esperam que aconteça durante a COP, né? A COP tem muitos aspectos dentro da COP, mas a parte mais importante é a negociação entre os países, né? Então, a gente está no momento que estamos comemorando 10 anos do Acordo de Paris, certo? E tem uma série de avanços que precisam ser tomados, né, coletivamente, no âmbito global, né, que precisam ser avançados aí na COP. Dois grandes assuntos, né, extremamente relevantes para o clima, talvez não para os países, mas para o clima, seria a questão do financiamento climático, quer dizer, como é que os países ricos podem ajudar os países pobres a enfrentar a mudança climática, né, se adaptarem à mudança climática, etc. E então essa questão financeira, né? E tem a questão dos combustíveis fósseis, né? Há 2 anos atrás, lá em Dubai, os países fizeram um acordo dentro de um inventário que foi feito das ações acontecidas dentro do Acordo de Paris. Lá em Dubai, 2 anos atrás, se fez o tal do Global Stock Take, que não nada mais é do que inventário de ações. E nesse inventário de ações, estava lá escrito, foi registrado, né, que os países deveriam se afastar dos combustíveis fósseis, né? Quer dizer, parar de queimar, claro que não é hoje, não é amanhã, mas parar rápido de queimar petróleo, gás natural e carvão, que são os principais contribuintes aí ao problema do aquecimento global e das mudanças climáticas. Os dois assuntos são extremamente complicados no atual contexto geopolítico, né? Então, a gente, nessa cúpula dos povos, o que seria a saída mais relevante, né, seria uma força política, né, os líderes dizendo, negociadores dos países, né, nossos representantes ao longo das negociações, nós precisamos avançar nesses 2 pontos, né? A gente não está com grandes expectativas que isso venha a acontecer, né? O contexto geopolítico é extremamente complexo, disputa comercial, tarifaços do Trump, guerras para todo lado, todo esse contexto atual geopolítico, né, dificulta bastante as negociações, né? Então, a gente não espera grandes avanços, ou melhor, não espera sinais tão positivos como a gente gostaria dessa cúpula de líderes. Então, dificilmente, por exemplo,
a gente está percebendo que nenhum país quer se comprometer com um cronograma, por exemplo, de abandono dos combustíveis fósseis. Isso não está quase que impossível discutir isso atualmente. Também está muito complicado avançar em mais recursos para a questão climática, por conta de guerra mesmo. Tá certo? Os países ricos estão envolvidos em grandes disputas. A Europa está se preparando, está investindo muito em armamento. Né? Então, está muito difícil a gente ter espaço orçamentário, né, para que isso ocorra. Quer dizer, hoje, um país como a Alemanha doar para um país como a Bolívia se adaptar é uma coisa quase que impensável politicamente. Acho que você pode imaginar isso no contexto atual. Então, as coisas são difíceis, né, para essa COP, no que toca às negociações. Mas é isso, a gente espera que, mesmo com essas dificuldades, pelo menos o presidente Lula, por ser o hospedeiro da COP, né, por ser também um presidente que tem dito em várias situações, mesmo até antes de tomar posse, ele já esteve lá na COP no Egito, né, dizendo que a gente tinha que fazer esses avanços, e agora ele está dizendo que ele quer a COP da verdade. Então, eu espero, torço, talvez seja a melhor palavra, para que ele pelo menos ele dê esse sinal político. Né? Nós precisamos avançar na questão coletiva dos combustíveis fósseis. Queria trazer algumas partes de um dos discursos que o presidente Lula fez recentemente, falando sobre o que ele ia pedir lá na COP30, que foi na semana passada, há 2 semanas, na verdade, quando ele estava lá na Ásia, naquela expedição que ele fez, passando pela Indonésia e terminando na Malásia, com um encontro ali emblemático entre ele e o presidente Donald Trump. Aí falaram bastante sobre tarifaço. Mas na Indonésia, ele fez diversas sinalizações e acenos, dizendo que a Indonésia está junto com o Brasil, que tem que ser cada vez mais parceiro, mas muito por causa do meio ambiente também. E aí o presidente Lula lá, eu até fui atrás aqui das minhas anotações enquanto eu acompanhava o discurso há 2 semanas, que ele disse que dá para, na COP30, que ele vai sugerir quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis, que essa é uma meta alcançável, sem derrubar uma árvore, que isso não precisa mais ser feito, que não tem como cuidar da natureza sem cuidar das pessoas. Falou, né, do biocombustível de etanol e que isso deve ser muito importante nos discursos que ele vai fazer lá na COP30 e certamente já vai falar sobre isso com os líderes. E ele também disse sobre o fundo tropical, que é o fundo de $1 bilhão, né, e que parte do lucro desse financiamento para países que mantêm as florestas em pé, que se o fundo funcionar, ninguém vai precisar pedir esmola mais, né? Não vai precisar do próprio Brasil bater na porta dos países para pedir dinheiro para cuidar do meio ambiente, que se o fundo tropical ir para frente, vai ser um negócio emblemático e importante para o mundo todo. E aí fazendo os acenos dizendo que a Indonésia já fazia parte desse investimento, enfim. É isso, o Fundo Tropical deve ser um desses assuntos importantes que o Brasil vai levar para essa pauta dos líderes e também para as semanas de COP30? Sim. Olha, chama Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, né? Em inglês é TFFF. Então, essa é uma daquelas coisas que acontecem em várias COPs que não são exatamente um objeto de negociação entre os países. É uma proposta que o Brasil está fazendo, né? Está bem articulada, já tem todo o arranjo burocrático junto com o Banco Mundial, etc. E tal, para que juntar um fundo, né, de investimento, não é um fundo de doação, é um fundo de investimento. Então, assim, os países e os setores privados poderiam investir nesse fundo, eles vão ter algum rendimento desse fundo, mas é um rendimento menor do que investimento em outros fundos, né? E a partir dos lucros, digamos assim, não é bem esse o termo, mas a partir do resultado desse fundo, esse dinheiro seria disponibilizado, né? O resultado seria disponibilizado para os países que possuem florestas tropicais. É um fundo destinado exatamente a proteção de florestas tropicais. Aí, o que envolve aí? Então, os países da floresta amazônica, né, são 9 países que estão dentro da bacia amazônica, o pessoal da África, ali em torno da floresta do Congo, e a Indonésia,
Basicamente, são essas as grandes regiões de floresta tropical. Eu acho isso um tremendo avanço, eu acho que pode ser extremamente interessante, né? Mas o fundo não é de 1 bilhão, não, viu? O Brasil colocou 1 bilhão, já investiu 1 bilhão, e se espera que tenham investimentos de governos e investimentos de setores privados da ordem de 125 bilhões. E com esse tamanho, você teria recursos suficientes, né, para promover uma real proteção de florestas. E esse não é para o meio ambiente como um todo, é para a proteção de das florestas tropicais. Né? E se espera que esse dinheiro, parte desse dinheiro, pelo menos, chegue nas mãos de quem cuida de verdade da floresta, que comunidades indígenas, comunidades quilombolas, aqui no Brasil, em outros lugares tem outras comunidades. Pelo menos parte desse recurso. Outra parte deve ir para estrutura de fiscalização, estrutura de cuidado com a floresta, que é uma estrutura mais governamental. Essa é uma proposta que o Brasil está fazendo. Ele já casou 1 bilhão, né? Já botou 1 bilhão lá no investimento, e com isso é uma espécie de seed money, né? O dinheiro semente, para que mais dinheiro venha para lá. Né? Tem alguns países que já prometeram que vão participar, mas ainda não disseram com quanto eles vão investir. Então, é uma coisa inicial e ela não vai ser, como eu disse, objeto de negociação. Ela é uma proposta, se juntem quem pode, se junta quem quer. Né? Então, eu acho uma iniciativa muito boa. Ela não é parte das negociações da COP30, quer dizer, lá nas negociações dos países, as coisas são um pouco mais radicais, até porque você precisa tomar decisões por consenso, né? Então, é muito difícil chegar nas decisões por consenso, mas aí é que entra essas questões que eu estava te dizendo. A gente tem, por exemplo, outros objetivos com a COP30, né? Você tem a história da adaptação, quer dizer, como é que a gente ajuda os países a se adaptarem a um novo clima. Né? Essa aqui é uma grande questão. A gente até hoje não tem um objetivo global de adaptação, não tem recursos para adaptação e não tem sequer nem sistemas de monitoramento de como os países vão se adaptar. Então, tudo isso precisa ser trabalhado e chegar a um acordo de cooperação entre os países para que isso possa ir para frente. Essa é uma questão da negociação. A outra é dinheiro mesmo, é o financiamento. O resultado lá de Baku, né, da COP passada, foi muito ruim nesse sentido. Então, essa questão de quem vai pagar o quê, como vai pagar, isso está muito mal parado. E provavelmente vai ser uma grande novamente na COP30. Né? Na COP30, que eu digo na parte da negociação da COP30. Mas o Lula tem dito isso. Aspecto que você levantou, não sei se eu tenho algum tempo ainda, é os biocombustíveis, né? O Brasil está propondo que a gente quadruplique globalmente, né, a produção de combustíveis sustentáveis. Nada mais é que biocombustíveis, certo? Biodiesel, combustível sustentável de aviação, etanol, etc. Essa é uma outra meta que não é uma meta para todos os países. Né? Porque nem todos os países produzem, não têm condições de produzir biocombustíveis. Né? Então, ela também não é uma meta, como é que eu falo, sujeita à negociação. É, de novo, um grupo de países que vai se juntar nessa história. Brasil, Índia e Japão, por exemplo, já estão nessa história. Brasil e Índia como produtores, o Japão, que é um país que não produz, mas que está com grande vontade de substituir parte da sua gasolina por etanol. Então, assim, a gente tem aspectos que estão sendo propostas para poucos países, alguns países em torno de interesses comuns, e a gente está tendo questões mais pesadas relativas às grandes necessidades do clima, que seria o financiamento para a adaptação dos países e a questão do petróleo e do carvão e do gás.